Então, vamos lá. Primeiro, boa tarde para vocês. Espero que vocês estejam bem. Espero que a semana tenha sido boa, apesar de corrida, né, para todo mundo. Hoje, na verdade, antes da gente entrar no conteúdo, um aviso para vocês. O exercício da papelaria da Dona Ana tinha ficado até para o dia 30 de agosto, que foi o último domingo, né? Esse domingo que passou. Alguns alunos entraram em contato, disseram que, né, vocês estão com uma demanda muito grande, a gente entende isso, está sendo difícil e novo para todo mundo, então a entrega foi postergada para até o dia 6, que é esse próximo domingo. Tudo bem? Vocês vão ver que na aula de hoje vocês não vão ter atividade nenhuma, então dá para focar no exercício. Se vocês tiverem dificuldade, pode entrar no horário de atendimento. Se não der para entrar no horário de atendimento, pode entrar em contato com a gente por e-mail ou pelo Moodle, que a gente dá um auxílio para vocês, tá bem? Em relação também aos exercícios do URI, chatinho, né? Por conta dos detalhezinhos de não pedir entrada, saída formatada, a gente abriu também para vocês conseguirem fazer já. Para quem não conseguiu fazer, tem algum exercício atrasado, podem ir lá e tentar fazer. De novo, se tiverem problema, pode entrar em contato com a gente, tá bem? Então, olha só, sobre a aula de hoje. Hoje nós vamos começar a entrar num outro paradigma de programação, que é a programação orientada a objetos. Nessa aula inicial, a gente não vai começar a programar ainda. Então, a gente vai conversar sobre como a linguagem trabalha, como os dados são estruturados. E, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, vão perguntando que a gente vai começar a trabalhar nesse outro formato agora. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Vocês estão acordados? Ou tá todo mundo dormindo já? Damares está acordada ali. O restante eu não sei, viu, Damares? Tá todo mundo quietinho. Sabrina também tá aí, muito bom. A Laiane, maravilha. Eu vou considerar que o restante está acordado também. Então vamos lá. Beatriz também, muito bom. Olha só. Na aula de hoje, a gente vai fazer um comparativo inicial entre a programação estruturada. A programação estruturada é o que a gente estava utilizando até então, através da linguagem C, que é o paradigma que ela utiliza é o estruturado. E a gente vai fazer uma comparação com a programação orientada a objetos. Tudo bem? Depois disso, ver também algumas das vantagens da utilização desse novo paradigma. Então, o POO é programação orientada a objetos. Depois, a gente já entra nesse conceito de abstração, no que são classes e o que são objetos. Vocês vão ver que essa palavrinha aqui, objetos, está presente em todo momento quando a gente está trabalhando com POO. E a gente entra também na forma de representação de classes, tudo bem? A gente vai ver que tem uma ligação íntima entre classes e objetos. Só um detalhe que existem várias linguagens que trabalham nesse paradigma orientado a objetos, né? Linguagens orientadas a objetos. A gente vai utilizar a linguagem Java, tudo bem? Então, é só para a gente ter uma ferramenta para ver os conceitos e implementar. Nós escolhemos a linguagem Java para trabalhar POO. Então, vamos lá, né? Entrando no paradigma orientado a objetos. Então, olha só. Primeiro, antes de mais nada, a gente precisa entender o que é um paradigma. No mundo da programação, o paradigma, ele diz, na verdade, ele define a forma como a gente vai abordar um problema. Mas ainda assim, o que isso significa? Significa que ele define a forma como a gente vai desmembrar o problema para construir uma solução. Tudo bem? Então, na verdade, é uma formatação de construção e desenvolvimento da nossa solução. Tudo bem?
O Guilherme não está gravando a aula. Verdade, Guilherme, eu vou colocar aqui, mas só como um backup. Porque eu falei com o pessoal, Guilherme, eu estou fazendo a gravação da minha tela através do Loom, porque ele fica disponível mais rápido para eu disponibilizar para vocês. Do Moodle está demorando muito. Tudo bem? Então, a gente está com 2 gravações aqui. Obrigado por ter avisado. Maravilha. Então, olha só. Aí, dentro dos nossos paradigmas, que são vários, eu tenho estruturado, tenho orientado a objetos, eu tenho paradigma funcional, entre outros. Tudo bem? No paradigma estruturado, que é da nossa linguagem C, como que a gente constrói, como que a gente desenvolve as nossas soluções? Nós temos um sistema único, e esse sistema ele pode ser dividido em subprogramas. Esses subprogramas são as conhecidas funções que a gente viu na semana passada. Então, eu posso dividir o meu programa em partes menores, que são funções, e depois a gente vai juntando todas essas partes. Tudo bem? A programação estruturada, ela tem foco nas funções ou procedimentos. Se a gente lembrar um pouquinho da semana passada, a única diferença entre função e procedimento é as funções têm um retorno, então a gente até utiliza a palavrinha return, e os procedimentos, eles não retornam nada, então eles são definidos como void. Tudo bem? Então, a gente tem foco nas funções e não nos dados. Ó, uma palavrinha-chave aqui. A gente vai ver que o POO trabalha focado nos dados. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Que era o formato que nós já estávamos trabalhando. Tudo bem? Deixa eu ir para frente. Tá pequenininho aqui, né? Se vocês quiserem aumentar, tem um íconezinho para tela cheia. Mas é só mostrando para vocês que a gente tem um programa, então nós temos primeiro aqui definição de variáveis, leitura das variáveis, mais declaração de variáveis, e depois nós temos procedimentos, né, que não estão definidos como funções criadas por nós, mas nós estamos utilizando estrutura de repetição, tudo bem? E aqui só uma demonstração dessa codificação mesmo, tudo bem? Que a gente já viu, não tem nada de segredo até aqui. Quando a gente vai para o paradigma de programação orientada a objetos, agora a coisa muda. O que a gente precisa perceber agora? Primeiro, a orientação a objetos, ela tenta aproximar o mundo digital do mundo real. Tudo bem? Se a gente for pensar e analisar tudo que a gente tem no nosso mundo real, na verdade nós temos vários objetos, nós temos várias coisas. Essas coisas podem ser coisas que nós pegamos, por exemplo, eu tenho um lápis, tudo bem? Esse meu lápis, ele tem características, ele tem um tamanho, ele tem uma cor, eu posso especificar o tamanho do grafite, e assim por diante. Ou então, eu tenho um livro, tudo bem? Para vocês verem o que eu estou lendo agora. Tem um livro, ele tem o quê? Um tamanho também, ele tem uma dimensão, ele tem uma cor, ele tem um título, ele tem um autor, ele tem também quantidade de páginas, tudo bem? Então, vocês percebem que ao nosso derredor, nós temos várias coisas, vários objetos, e esses objetos são descritos por várias características. A programação orientada a objetos, ela foca nessas coisas, que são chamados de objetos, e nas características desses objetos. Tudo bem? Então, olha só. O nosso programa vai ser dividido agora em classes. Cada classe representa uma coisa diferente. Por exemplo, de novo com os lápis. Eu mostrei para vocês que eu tenho esse lápis. Tudo bem? Então, eu tenho as características. Se eu pegar agora um outro lápis, vocês concordam comigo que eles são 2 lápis diferentes, mas eles possuem as mesmas características? Eles têm uma cor, eles têm uma cor de grafite, eu posso até falar que eles têm uma marca, têm um tamanho,
dois estão iguais, né? Deixa eu pegar um lápis diferente aqui. Agora eu tenho 3. O que eu teria aqui? 3 objetos, só que são 3 objetos de uma mesma classe. Tudo bem? Vocês conseguem perceber isso até aqui? Alguma dúvida? Então, eu tenho a classe lápis. Só que eu tenho esse objeto da classe lápis que tem uns valores. Ele é rosa, ele é bic, ele tem um grafite que eu não sei lá, um tamanho 2 aqui, tudo bem? Tem um tamanho, tem 15 centímetros, por exemplo. Se eu passar a analisar esse meu outro lápis, as características são iguais. Ele tem um tamanho, agora ele é 10 centímetros. Ele tem uma cor, é azul. Ele tem um tamanho do grafite, que é, esse é 1,5. Nem lembro mais de numeração de grafite. Mas vocês percebem que, apesar deles terem valores diferentes para os atributos, eles têm as mesmas características? Tudo bem? Sim, não? Tudo bem, pessoal? Maravilha. Se a gente fosse fazer esse mesmo comparativo para o livro, deixa eu pegar um outro livro aqui para ficar mais fácil. Cadê o outro? Desculpa, pessoal. Tudo bem, Gel, fazendo? Eu não avisei você o que eu ia utilizar como exemplo, mas surgiu agora. Ah, maravilha! Então, olha só. A gente analisou uma classe que define lápis. Mas agora eu posso definir uma classe para definir livros. Tudo bem? Então, eu mostrei para vocês que eu tenho esse livrinho aqui. Ele tem o título, que é Vidas Secas. Eu tenho o autor, que é Graciliano Ramos. Eu posso ter o número de páginas. Deixa eu ver o número de páginas. 172 páginas. Tudo bem? Então, essas são as características para esse livro. Se eu pegar um outro livro, para as meninas agora. Agora eu tenho a Mística Feminina. Vocês concordam comigo que ele continua sendo um livro? Ele é um livro que tem um título, que agora é a Mística Feminina. Tem um autor também, Betty Friedan. Tem também o número de páginas. Deixa eu ver aqui. 537. Vocês percebem que as características são as mesmas, mas os valores para essas características são diferentes? Vamos pegar um terceiro exemplo. Tem um outro aqui que é a origem da desigualdade entre os homens. Ele tem um título? Ele tem também, é de Rousseau, o autor. Eu posso dizer que ele tem também tamanho, da mesma forma que os outros, e tem o número de páginas, 146. Tudo bem? Então, olha só. A gente conseguiu fazer um conjunto de objetos que têm a mesma característica, mesmo que os valores das características sejam diferentes. Tudo bem? Eu poderia fazer isso, pessoal, com qualquer coisa. Eu estou utilizando meu computador. Provavelmente tem alguns de vocês utilizando o computador. Todos os computadores pertencem a uma mesma classe computador, que tem uma quantidade de memória RAM, tem uma marca, tem o tipo do teclado, tem uma cor, tudo bem? Aí, se eu for falar para vocês agora do meu objeto computador, o meu, é esse que é único. Ele tem a cor preta, a marca dele é Dell, a RAM dele eu acho que é 8, e daí eu vou fazendo o quê? Eu vou caracterizando aquele objeto específico. Tudo bem? Só que antes da gente descrever os valores específicos de cada objeto, nós precisamos modelar quais são as características que aquela classe de objetos vai ter. Deu para vocês verificarem a diferença? Classe define um modelo.
Então, por exemplo, de novo, se eu for fazer uma classe para lápis, ele vai ter tamanho, ele vai ter cor, ele vai ter marca, ele vai ter o tamanho do grafite e outras características que eu quiser. Tudo bem? Isso é a classe. Então, a classe representa esse lápis, pode representar esse lápis, qualquer um dos meus lápis aqui vai ser representado pela minha classe lápis. Quando eu for fazer agora o objeto lápis rosa, aí eu vou colocar os valores. Ele é rosa, a marca é Bic, o grafite é 2B e assim por diante. Tudo bem? Por favor, se tiverem dúvida, me falem. Então, nós estamos agora dividindo os sistemas em classes objetos. Agora, aqui a gente foca nos dados. Tem os dados. Tudo bem? As funções e procedimentos, nós vamos ver que são integradas aos dados. Por quê? De novo, o lápis. Eu tenho lápis. Ele tem característica. O que ele pode fazer? Qual que é o comportamento que ele pode ter? Eu posso dizer que ele escreve. Então, o escrever não é um dado dele, é um comportamento dele. Ele pode ser apontado e diminuindo. Eu posso dizer que o meu lápis pode diminuir o tamanho. Então, é uma ação que eu estou utilizando o meu lápis. Essa minha ação pode modificar algum valor da característica dele, porque se eu apontar o lápis, não tem apontador aqui, se eu apontar o meu lápis, o tamanho dele, que é uma característica, vai modificar, ele vai diminuir. Tudo bem? Então, dentro dessa minha classe, que representa um objeto, eu tenho os dados, que são as características do meu objeto. E nós temos também o que são chamadas não mais de funções e procedimentos, nós temos métodos. Os métodos definem comportamentos. Até aqui alguma dúvida? Tudo bem? Estou continuando. Damares, Guilherme, se tiverem dúvida, por favor, me pare. Maravilha. Qual que é a vantagem da utilização desse novo paradigma? A gente consegue reutilizar código. Vamos supor que eu vou utilizar a minha classe livro numa solução para uma biblioteca. Então, eu vou representar o meu livro, tem o título, tem o autor, tem o número de páginas, tem a dimensão e outras características. Aí eu utilizei essa classe para representar o livro dentro do contexto da biblioteca. Se eu quiser agora utilizar livro no contexto de referências bibliográficas, por exemplo, de um curso, eu posso utilizar a mesma classe. Eu não preciso começar do zero, eu posso reaproveitar essa minha classe. Tudo bem? Então, essa é uma das vantagens. Uma outra coisa é a facilidade de manutenção. Por quê? A gente vai ver que agora os arquivos ficam tudo separadinho. Então, se, por exemplo, eu quero que a minha classe livro tenha mais uma característica, eu vou direto na minha classe livro e modifico. Essa modificação vai ser percebida por todo o sistema. Tudo bem? Então, eu tenho uma facilidade de manutenção. Aqui a gente só fez um esqueminha para vocês verem agora como que nós tínhamos a organização do nosso programa em C. Então, eu tinha o programa geral. Aí eu tinha a definição das funções e procedimentos. E depois a gente começava a mexer com os dados. Dentro aqui dos dados, a gente podia fazer modificações utilizando quem? As nossas funções. Tudo bem? Agora, na programação orientada a objetos, nós temos os dados, eles são relativos a algum objeto. Então, eles vão ser representados através de propriedades de uma classe. Tudo bem? As funções, elas sempre manipulam algum tipo de dado. Então, se essa minha função manipula um dado relativo a essa classe,
essa função vai entrar como um método dessa classe. Então, olha só como que a gente agora tem tudo separadinho. Eu tenho uma classe que tem um nome. Essa classe tem propriedades, que são os dados desse objeto. É o modelo, né, dessa minha classe. E se eu tiver algum comportamento que vai modificar essas propriedades, a gente define métodos. Então, a gente tem tudo separadinho. Tem uma classe A aqui, com as propriedades de A, os métodos de A. Eu posso também ter uma classe B com as propriedades de B, os métodos de B. Poderia ter também uma classe C, com as propriedades de C e com os métodos de C. Mais para frente, a gente vai ver que essas classes, elas podem ter relações também. Tudo bem? Bem, ainda sobre o paradigma orientado a objetos. Então, a gente passa a visualizar, a gente passa a entender o sistema. Então, o sistema representa toda a solução, como uma coleção de objetos. Eu tenho vários objetos. E esses objetos, eles podem se comunicar através da troca de mensagens. Essa troca de mensagens nada mais é do que a chamada de métodos de novo. Então, eu tenho os métodos aqui. Tudo bem? E qual é o objetivo desse paradigma? Trazer o desenvolvimento de software mais próximo do mundo real. Fica mais fácil de se entender. Tudo bem? E um detalhe, no mundo orientado a objetos, tudo é objeto. Tudo é objeto. A gente vai ver isso com mais calma. A gente só está fazendo uma introdução com vocês. Eu vou passar rapidamente para não ficar cansativo para vocês, que é só de onde veio esse conceito, né? Ele surgiu na década de 60. Então já é velhinho já, né? Já tá antiguinho. E inicialmente foi implementado através dessas duas linguagens, o Simula e o Smalltalk. Tudo bem? Que começaram a utilizar esse paradigma orientado a objetos. E teve como precursor, né, na verdade, como criador, Alan Kay, que ele utilizava a analogia algébrico, então veio das operações matemáticas, né, biológica, tentando fazer uma associação entre essas duas coisas. E olha só o que ele dizia. O computador ideal deveria funcionar como um organismo vivo. Isso é, cada célula comportar-se-ia relacionando-se com outras células a fim de alcançar um objetivo. Entretanto, funcionando de forma autônoma. Pessoal, nós acabamos de descrever a programação orientada a objetos. O que vem a ser essas célulazinhas? São as nossas classes, tudo bem? Que são modelos de objetos. Quando ele diz que eu tenho eles precisam se comportar relacionando com outras células. Relacionamento classe com outro tipo de classe. E para quê? Para alcançar um objetivo. O objetivo final seria o quê? O sistema funcionando. Entretanto, funcionando de forma autônoma, ou seja, o comportamento de uma classe está definido dentro dela. Ok? E só como curiosidade, foi o vencedor do Prêmio Turing de 2003 pela criação dessa linguagem, né, Smalltalk, e o conceito de orientação a objetos. Dúvidas até aqui? Não? Maravilha. Então, vamos para frente. Algumas características da programação orientada a objetos. A gente até já viu, só para a gente passar. Então, olha só. Mais próximo do mundo real. Então, tudo é objeto que tem características. E vocês vão ver que está tudo juntinho dentro de uma classe que é específico daquela característica. Os nossos objetos,
são abstrações de coisas do mundo real. Por exemplo, um livro, uma pessoa, um carro, uma revista, uma casa, e pode ser qualquer coisa. Pode ser uma conta, pode ser uma aula, pode ser uma turma. Vocês percebem que turma não é um objeto de eu pegar, né? Se eu falar para vocês, olha, a turma do segundo ano do integrado do Instituto de Campinas. É alguma coisa que eu pego? Consigo pegar a turma de vocês? Podia, né, colocar vocês tudo num pacotinho, fechar e levar para casa. E tá com áudio cortado. Ainda tá, Damares? Pessoal, um minutinho então. Eu vou para a sala de novo. Minha internet ontem, hoje tá terrível. Um minutinho só. Vamos fazer a mudança de casa. Vou para a sala com vocês. Aí vocês me digam se tá melhor. Melhorou agora? Tá cortando ainda? Ai, que bom então. Então vamos continuar então, pessoal. Tá até mais clarinho aqui. Então, só começando de novo esse slide, porque deve ter cortado para vocês. Então, olha só. O paradigma orientado a objetos tenta ser o mais próximo possível do mundo real. Os objetos são abstrações de coisas do mundo real. Então, um livro, uma pessoa, um carro, uma revista, uma casa. E como nós estávamos conversando, eu posso ter, por exemplo, um objeto como a turma, uma turma de algum ano no instituto. Por exemplo, a turma de vocês, que é a turma do segundo ano do Integrado em Informática do IFSP Campinas. A primeira dúvida: a turma de vocês é um objeto? É uma coisa que eu pego? O que vocês acham? Dá para pegar todo mundo? Não dá, né, Damares? Mas nós podemos abstrair características para a turma de vocês. O que vocês acham que a gente poderia colocar de característica para uma turma? Quantidade de alunos. O que mais? Média da sala. O que mais? Quantidade de matérias. A gente poderia colocar os professores, que tem os professores que dão aula para aquela turma. Poderia colocar o ano, o turno das aulas, também é uma característica, é o Gianluca. Então, vocês percebem que a gente começa a agrupar os dados. Se o dado é relativo a uma turma, vai ficar dentro do modelo daquela turma, que na verdade é dentro da classe da turma. Tudo bem? Muito bem, parece que vocês pegaram a ideia, muito bom. Bem, os objetos são independentes, então, se eu tenho a turma, as características são da turma, os métodos, que são as funcionalidades, são da turma e são independentes de qualquer outro objeto, de qualquer outra classe. Tudo bem? Nós podemos também criar métodos
para fazer a comunicação entre objetos, tudo bem? Que possibilita essa troca de mensagens. Por que essa troca de mensagens? Nós vamos ver que os objetos tendem a esconder os dados deles. Por exemplo, eu tenho a minha classe turma. Então, eu tenho a quantidade de alunos da minha turma. Eu não vou deixar qualquer pessoa ver quantos alunos eu tenho e nem vou deixar, principalmente, que qualquer um possa modificar a quantidade de alunos, porque eu preciso garantir que aquele valor é válido. Se alguém quiser saber, nossa, quantos alunos tem a turma do segundo ano de informática, nós podemos montar uma mensagem, que na verdade é um método, para responder essa questão. Mas a gente já vai ver isso, tudo bem? Então a gente só precisa saber por enquanto que a comunicação entre objetos é realizada por mensagens, tudo bem? E como a gente já viu, facilita a manutenção, porque daí já está tudo agrupadinho, né, no local específico, e facilita a reutilização de código. Se eu precisar de uma turma no mesmo formato que a gente já criou, nós podemos reaproveitar. Tudo bem? Aí só um esqueminha para vocês verem quais são os conceitos envolvidos nesse novo paradigma. Então, nós temos a abstração. A abstração nada mais é do que a operação de a gente pensar, nossa, o que eu tenho de classes, o que eu tenho de objetos, esse meu objeto, qual característica que tem? Como que eu descrevo esse objeto? Então, eu faço essa abstração de dados. Nós vamos ver que nós começamos com a definição de classes. Por quê? A classe representa um modelo do objeto. É através da classe que eu consigo criar um objeto. E mais para frente nós veremos que tem outros conceitos, outras ferramentas da programação orientada a objetos, que é polimorfismo, a herança e o encapsulamento. Tudo bem? Eu não vou adiantar isso para vocês para não ficar confuso nesse momento. O que eu preciso saber agora? Nós fazemos a abstração de dados para saber quais são as classes que eu preciso modelar e a partir das classes eu consigo criar objetos. Tudo bem? Classe é um modelo, objeto, na verdade, é a utilização daquele modelo para representar alguma coisa, para representar um objeto. Certo? Em relação à abstração, dê uma olhadinha nesse esquema, pessoal. Nós temos aqui no centro, né, a figura que está sendo observada, eu tenho um gatinho. Essa figura, pessoal, de orientação a objetos é uma clássica. Eu tenho um gato. Vocês perceberam que nós temos duas senhoras observando esse gatinho? E olha só o que cada uma delas está pensando. Essa primeira, eu vou chamar de senhora A aqui. A minha senhorinha A está pensando que o gatinho como uma bolinha de pelo, todo fofinho, vou ter que dar ração para ele vai ronronar. É isso mesmo, Gabriel, tem um cliente e uma veterinária, né? Quando a gente vai agora para a veterinária, olha só como que muda completamente a visão do gato para ela. Ela já está pensando que na estrutura do animal tem um coração, ele tem um intestino, então ela já está pensando mais estruturalmente em relação ao gatinho. Aí eu pergunto para vocês, qual das duas está certo? Tem alguém que está certo? Tem alguém que está errado aqui? O que vocês acham? Vamos lá, galera. Quem tá certa? A minha senhorinha A, senhorinha B, tem certa errada? Não tem? O que vocês acham? Galerinha tá digitando.
Jean, cada uma tem sua visão baseada nas suas experiências de vida e seus propósitos. A palavrinha-chave aí, Jean, propósito. É isso mesmo. A Sabrina não tem certa ou errada. As duas ideias são relacionadas aos gatos. É isso mesmo. O que a gente precisa, então, tirar dessa nossa imagem? A modelagem do gato, que na verdade é o objeto em questão, vai depender do sistema que a gente está construindo. O Gabriel diz, só vai depender qual o objetivo, é isso mesmo. Se a gente quiser, por exemplo, fazer um sistema para gerenciar a fofura de gatinhos, eu posso pegar a visão da senhora, qual que é o tipo de ração que o gatinho fofinho quer, como que ele é de pelo, para ver se ele, né, quanto que ele ronrona ou não. Se a gente for agora para uma clínica veterinária, o levantamento da minha senhora B é mais apropriado. Então, depende do objetivo. Então, qual que é a finalidade da apresentação dessa imagem para vocês? É que eu posso ter um mesmo objeto, mas eu posso fazer levantamento de características diferentes dependendo do propósito do meu programa. Tudo bem? Bem, em relação então à abstração. A abstração é o processo de focar apenas no que é necessário, desconsiderando o restante. Foi o que a gente viu na figura anterior, né? Então, uma está considerando só a fofura, enquanto que a outra está considerando a estrutura do animal. Ou seja, nesse processo de levantamento de um sistema, ou seja, eu quero resolver um problema. Para resolver o problema, o que é relevante? Eu foco no que é relevante. Então, eu vou focar no relevante para o funcionamento do sistema. E o que não for? Pessoal, se eu não preciso daquele dado, daquela informação, não tem por que eu colocar na minha classe. Então, eu deixo de lado o que não foi interessante. Certo? Olha um exemplo. Eu quero construir um sistema de controle acadêmico. E eu quero registrar os dados dos alunos. Quais são os dados que seria interessante eu colocar, considerando que eu estou construindo um sistema de controle acadêmico? O que vocês acham? Fazer vocês acordarem. A gente já está finalizando já, pessoal, mas falem comigo. Quais são os dados interessantes para alunos num sistema de controle acadêmico? O que vocês acham? Estão digitando. Que a gente já definiu o objetivo, né? O objetivo é controlar os nossos acadêmicos, que são os alunos. Para matricular, muito obrigada, Gel. O que eu preciso na matrícula? Desistiram de digitar? Eu vi uma galera escrevendo e de repente ficou todo mundo quietinho. Vamos lá, vocês vão falar para mim sim ou não, então. Nome. O Jean tava digitando. Nome completo. Eu preciso identificar o meu aluno. Preciso de um parentesco, então, principalmente se for menor de idade. Eu preciso dos pais, da relação, do parentesco. Preciso do endereço? Preciso, é importante eu saber disso também. Preciso da escola anterior, então de onde que ele veio? Será que ele pode ingressar no primeiro ano do ensino médio? Preciso do registro do aluno. A Damares colocou o histórico, para eu saber realmente se ele está indo para esse próximo ano, que é o primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Mais alguma coisa? Se tem necessidades especiais, isso mesmo. Um número, o registro acadêmico, daí o meu sistema pode ser capaz de criar. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando eu estou lá registrando o meu aluno, é interessante eu armazenar a altura dele?
no caso de matricular um aluno no instituto? Não preciso. Vou mudar um pouquinho esse contexto. E se eu estivesse fazendo o sistema para uma academia, por exemplo, uma academia de luta ou de corrida, alguma coisa esportiva? Seria legal eu armazenar? Aí seria. Vocês percebem, então, que nós estamos trabalhando com aluno, é uma pessoa. No caso do registro acadêmico, a gente tem endereço, escola, parentesco, nome, posso ter, por exemplo, a data de nascimento, mas o peso não vai me dar nenhuma informação válida, importante nesse contexto. Quando a gente vai para uma academia, por exemplo, a Sabrina até colocou aqui que o peso também. Na escola, preciso saber o peso? Não preciso. No caso da academia, olha, por exemplo, treinar um time de basquete, como o Gabriel colocou, aí sim, altura, peso, aí é interessante. Então, vocês percebem que o objeto é o mesmo, mas o que é relevante depende de para que eu estou desenvolvendo, em qual contexto está inserido aquele objeto. Tudo bem? Que até tinha vindo uma outra questão aqui na sequência, né? Olha só. Registrar a cor dos olhos terá alguma utilidade? Nesse caso, não faz diferença. Qual a diferença em registrar o telefone e o peso do aluno? Então, o telefone é algo que me dá uma informação útil no sistema. Eu posso querer entrar em contato com o meu aluno. Mas e o peso? Nesse contexto, não. A não ser que fosse, de novo, no contexto da academia, alguma escola de treinamento esportivo e assim por diante. Tudo bem? Tá claro para vocês isso? Tudo depende do contexto. Doenças. Também, Damares, necessidades especiais que o Jean colocou para a gente. Se tem, por exemplo, algum problema para a própria escola já ficar percebido, né, do que pode acontecer dentro da estadia dele quando ele estiver dentro da escola. Tudo bem, mas aí é tudo considerando o que é importante saber dentro desse contexto. Muito bem. Vamos para frente. Bem, aí a gente chega então na nossa classe. Vocês vão ver que a classe a gente vai usar torta direito. Classe que a gente constrói e classes que já foram construídas e já estão definidos na biblioteca padrão. Então, olha só, uma classe, ela deve representar um conceito do mundo real. Por exemplo, eu posso ter uma classe para representar pessoa, ou uma classe para representar veículo, celular, com as características, uma cadeira, com as características dela. Como nós estávamos conversando, eu poderia ter uma classe para representar um aluno, certo? Com todos os dados de aluno. Cada uma dessas classes tem um nome que identifica e eu tenho também um paizinho não, por enquanto só um detalhezinho, que são os atributos. A gente vai começar a utilizar essa palavrinha. Quais são os atributos de aluno? Então, nós já definimos que é o nome, é o parentesco, é o endereço, são os atributos de aluno. Tudo bem? Olha um exemplo. Para a pessoa. Tudo bem, Gel? Eu faço algumas anotações. Tá bem, tá. Não, mas se eu estiver indo rápido, qualquer coisa você me avisa, tá? Não, tá bom. É que eu anoto algumas coisas. Tá bem, maravilha. Alguns exemplos aqui, pessoal. Olha só. Pessoa. Eu poderia ter um atributo nome, data de nascimento, o endereço, CPF. São características que descrevem uma pessoa. São os atributos. Um outro exemplo, para um veículo. Não faz sentido eu ter um nome, né? A não ser que tenha um nomezinho de estimação ali no veículo dentro de casa, mas ainda não faz muito sentido, né? De uma forma geral. Um veículo pode ter uma marca, um ano, cor,
o tipo de veículo, o número do chassi. Mas vocês percebem que são características relevantes para descrever um veículo? E ainda considerando que a gente pode mudar, né? Dependendo do contexto de aplicação. A classe, então, ela descreve o que eu vou ter de descritor, de atributo para aquela classe. O objeto é uma instância da classe. Falei, não falei nada, né? Vocês estão lembrados quando a gente fazia a declaração assim? Int x. O que a gente estava fazendo? Nós estávamos criando uma variável de nome x do tipo int. Nós vamos ver que agora a gente vai começar a poder fazer quase a mesma coisa, só que com classes. Por exemplo, se eu já defini minha classe pessoa, eu posso agora criar um objeto do tipo pessoa. Por exemplo, pessoa P. P é do tipo pessoa. Só que para eu conseguir fazer isso, eu preciso definir um modelo de pessoa. E o modelo é a classe. Quando nós fazemos essa declaração, agora o meu P, ele é um objeto. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Classe e objeto? Damares fez uma pergunta. Quem faria a verificação se, por exemplo, tem dois carros com o mesmo chassi e o banco de dados? Aí a gente teria que fazer essa lógica, Damares, de verificação no programa. Porque a gente vê, o banco de dados, ele é responsável só por armazenar dados. As verificações a gente faz no programa, é no desenvolvimento da lógica do programa. Bem? Ficou claro para vocês, pessoal? Classe e objeto. Então, o objeto ele é uma instância da classe, ele é uma variável daquele tipo de classe. Certo? Olha só, uma analogia aqui. Vocês já devem conhecer esse tipo de forma, né? Então, eu tenho essa forma aqui em casa e hoje eu estava com vontade de comer um bolo de cenoura. Aí eu fui, fiz a massa e fiz o meu bolinho de cenoura. Já até arranquei um pedacinho aqui. Ele ficou no formato da minha forma, certo? Aí amanhã eu falei, vou fazer diferente. Eu vou fazer um bolo de laranja. Usei a mesma forma e fiz um bolo diferente. Depois eu quero fazer um bolo de fubá. Usei a mesma forma e fiz um bolo de fubá. E no final de semana eu vou comer chocolate. Fiz um bolo de chocolate, utilizei a mesma forma e tenho um bolo de chocolate. Vocês percebem que esse meu primeiro bolo, do segundo, terceiro e quarto, são bolos diferentes. Ainda mais, olha, eu posso ter bolos de laranja do mesmo sabor, mas eles são diferentes, eles são objetos diferentes. Mas todos eles foram feitos no mesmo formato. É uma analogia que a gente pode utilizar entre classe, então a forma seria a minha classe. Os meus bolinhos, deu até vontade de comer um bolo agora, são os meus objetos. Tudo bem? Então, eu tenho um objeto que foi feito no formato dessa minha classe, só que tem uma característica, um conjunto de valores para as características. No meu bolo de chocolate, eu também tenho. Ele seguiu o mesmo formato, mas ele tem as características próprias que são diferentes desse meu bolinho de cenoura. Tudo bem? Então, eu tenho a classe, que é o formato geral, e os objetos, que são os objetos, as instâncias criadas a partir desse formato. Dúvidas até aqui? Tá claro para vocês? Maravilha. Outro exemplo. Eu tenho, então, olha, essa relação de classes e objetos. A partir da classe carro, nós temos vários objetos do tipo carro. Então, um carro, de uma forma geral, ele tem uma marca, ele tem um modelo e tem uma cor, certo?
passar mais um. Mas olha só, eu tenho um Fusquinha. Olha o Fusquete aqui, branquinho. A marca dele é Volks, né? O modelo é o Fusca. E a cor é branco. Ele é um carro, ele representa um carro, com as características dele. Depois eu tenho... E, gente, não sei o nome desse carro, não, mas é um carro diferente. Ele continua sendo um carro. Qual é a cor dele? É preto. O modelo é um Audi, isso, gente? Eu vou considerar que é um Audi. E é um A alguma coisa, é um A10 aqui. BMW, obrigado, Gabriel. Tinha que ter colocado um carro mais fácil, né? Mas então vamos supor que é uma BMW aqui. A marca vai ser BMW, o modelo, um XX e a cor é preta. Só que da mesma forma que um Fusca, ele é um carro. Tem as mesmas características. Tudo bem? Tem valores diferentes, mas as mesmas características. Esse eu conheço, esse é o Corsinha. É um carro também. Qual é a marca? É Ford, né? Um Fordzinho. Se eu estiver falando errado, vocês me falem. O modelo é o Corsinha e a cor. Nossa, Chevrolet, né? É Chevrolet? Obrigada, Gel. É para ver se vocês estavam todos acordados, viu? A Gel tá acordada. É um Celta, ó. Errei até o carro, gente. Ai, meu Deus. Bem, vocês entenderam a ideia, né? Eu tenho que colocar um casinho aqui, gente, que daí o casinho eu vou saber falar para vocês. Mas, independente do carro, da marca, né? A professora errando a marca, errando qual que é o modelo do carro, mas todos eles têm tudo isso. Tem a marca, tem o modelo e tem a cor. Todos eles são carros. Tudo bem? É até bom para vocês darem uma acordada aí, né, Gel? Obrigada! Outro exemplo também, olha só, né, para a gente fazer uma brincadeirinha para ver se vocês ainda estão acordados. Dê uma olhadinha nesses exemplos aqui. Eu tenho, olha, um contexto de agência, conta e cliente. Se eu fosse descrever pelo menos 3 propriedades para o meu cliente no contexto de uma agência, né, de uma agência bancária, o que vocês acham que a gente podia levantar de característica para o meu cliente? O que vocês acham? Nome, idade, gênero. Idade, eu preciso da idade, né, Damares? Porque se for menor de idade, a gente não pode ter uma conta. Muito bem. Na conta, olha só, minha conta, que não é um objeto palpável, né? A gente não consegue pegar. Mas o que eu teria de característica para a conta? Saldo, tipo, isso mesmo. Mais alguma coisa? Número da conta, saldo e tipo, isso mesmo, Jean, obrigada. E agência? O que eu poderia ter de característica para minha agência? Cidade, o nome da agência. Poderia ter, por exemplo, o número, né, da agência, cidade, número, registro. Isso mesmo, pessoal. Pegaram a ideia. Aí vamos agora para outro contexto. Cadeira. Se eu quisesse atributos para cadeira, o que eu poderia ter? Eu posso falar que aqui o atributo, essa cadeira tem atributo vermelho. Seria um atributo válido para minha cadeira? O que vocês acham? Eu teria cor, marca, tipo, carga máxima, material. O Jean disse que se tiverem cor, sim. É isso mesmo, Jean. O vermelho é o valor de uma característica, né? O valor de uma propriedade, mas não é uma propriedade. O vermelho sozinho não teria significado. Isso mesmo. Deixa eu testar agora os conhecimentos de vocês de animais. E para cavalo? O que eu teria de características, propriedades para
para uma classe para representar cavalo. Porte, peso, espécie, a raça, isso mesmo, ó, o pessoal tá tinindo. Raça, prêmio se for de corrida, o dono, ó, o dono é uma característica também, pode ser uma característica do cavalo. O preço, se ele for leiloado, muito bom, é isso mesmo. Então, olha esse monte de C, o prêmio, se ele for de corrida, o preço, se ele for leiloado, tudo depende do contexto. O carro, eu nem quero brincar mais de carro, porque a gente já brincou com ele, não deu muito certo, né? Mas, além de marca, modelo e cor, o que mais que eu poderia ter para carro? De propriedade? Tipo de roda, consumo, isso mesmo. Então, é tudo que descreve, de alguma forma, aquele objeto. Cor do insufilme, isso mesmo, pessoal. Muito bem, acho que deu para pegar a ideia, né? Tipo do motor. Nossa, aí se a gente for pensar, qualquer um desses objetos, sem um contexto de aplicação, vocês percebem que fica difícil a gente saber o que é relevante e o que não é? Porque depende da aplicação, né? Então, a gente precisa descrever onde que vai ser utilizado. Isso mesmo, muito bom. Fiquei até feliz aqui. Tô terminando, pessoal, que tá começando a ficar até repetitivo, que eu vi que vocês pegaram a ideia. Classe carro, objetos carros, né? Eu tenho... Não vou me arriscar. Esse aqui eu vou me arriscar porque é a combosa. Mas eu tenho vários carrinhos diferentes aqui. Tudo bem? Em relação à cadeira, eu posso ter uma cadeira de madeira, depois uma outra cadeira que é de plástico, por exemplo, vermelha, uma outra cadeira que tem hastes de metal, tudo bem? Depois eu tenho os cavalinhos também, olha, eu tenho... Ai, daí a única raça de cavalo que eu lembro é o manga larga, que meu pai fala sempre, mas o resto, gente, eu não lembro. Mas eu posso ter, então, várias raças diferentes, cores diferentes, como vocês mesmos colocaram, eu posso ter porte diferente, tudo bem? Então, são as diferenças nos valores dos atributos, mas eles continuam tendo as mesmas características. Como a gente já conversou, a classe é o modelo, certo? Lembra da forminha de bolo. E o objeto, na verdade, ele é uma referência. Referência, ou seja, ele é uma variável. Tudo bem? E nós chamamos de instância de uma classe. Eu vou começar a falar bastante essas palavrinhas para vocês irem acostumando. Tudo bem? Então, a classe representa o modelo e o objeto é a referência, ou seja, ele é uma instância daquela classe. Ou seja, ele segue o que foi definido lá no padrão, lá no modelo. Como que a gente pode representar? Isso, pessoal, é um diagrama UML. Existe um formato de diagrama, que é chamado de UML, que representa de uma forma gráfica os nossos objetos. Então, eu tenho, os nossos objetos e também as nossas classes. Nesse caso, a gente está representando uma classe. Eu tenho o primeiro retângulo, vem o nome da minha classe. No retângulo de baixo, a gente começa a fazer uma lista de todas as propriedades que essa classe vai ter. Nesse caso, a minha classe é carro e as propriedades são marca, modelo e cor. Se eu tivesse mais características, mais propriedades, eu poderia continuar listando aqui. Tudo bem? Nós vamos ver que existe uma terceira partezinha, um terceiro retângulo aqui, que para representar os comportamentos. Mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, por enquanto, eu tenho a classe, o nome dela, e as características dela. Aí na programação, a gente tá... Eu vou passar rapidinho, porque a gente já falou isso, vocês já pegaram a ideia. Cachorro, eu tenho o Rex, o Átila e a Lulu. Classe é o cachorro. E os objetos? Aí eu tenho o objeto Lulu, o objeto Átila e o objeto Rex.
Tudo bem? Então, são instâncias, são referências de cachorro. Seguem o mesmo modelo, apesar de serem diferentes. Diferentes nos valores, iguais nas propriedades, nas características. Como que eu representaria, através do meu UML, né, o meu diagrama UML, agora um objeto? Olha só a diferença. Ao invés de ter o nome da classe, eu tenho agora o nome do meu objeto, só que tem os dois pontos aqui na frente para eu sinalizar que não é uma classe. É uma referência de uma classe, é um objeto. E depois nós fazemos o quê? O parzinho, né? Qual é o nome do atributo? Marca. Qual é o valor? Volkswagen. Qual é o nome do atributo? Modelo. E qual é o valor? É o Fusca. Qual é o nome do atributo? Cor. Qual é o valor? Azul. Então, a gente sempre segue esse parzinho. Tudo bem? Tudo bem, Damares? Chia, tudo bem? Se fosse valor numérico, teria que... Não, aí não. Aqui a gente só ficou com valor... Se fosse, por exemplo, o ano aqui. Vou colocar aqui embaixo. Ano igual 1990. Sem nada, porque daí é valor numérico. Tá bem? Acabou que foi coincidência, foi tudo string. E aqui tem um exercício para vocês fazerem e... Deixa eu ver só se a gente finalizou. É isso mesmo, pessoal. Então, olha só. Eu quero que vocês deem uma pensada, porque a gente acabou de fazer isso. Já estou finalizando de verdade agora. Não estou mentindo para vocês. Essa foi, então, uma introdução da programação orientada a objetos. Então, como que a gente pensa para levantar as classes, as características, tudo bem? Deem uma olhadinha nesses exercícios, não é para entregar. Só quero que vocês pensem, discutam com os colegas, para ver se um encontrou uma característica diferente ou uma classe diferente. E se vocês tiverem alguma dúvida, na semana que vem, no início da aula, a gente já conversa sobre isso. Tudo bem? Tá claro para vocês? Alguma dúvida? Ai, que bom, Jean. Esse comecinho da programação orientada a objetos, às vezes ela não é que ela seja confusa, mas como está mudando de paradigma, a gente fica um pouco perdido. Ai, que bom, Gel. Se eu precisar melhorar alguma coisa, tiver alguma dificuldade, pode falar comigo, por favor. Apesar dos erros das marcas de carros, nome de carro, vocês viram que não é minha especialidade. Maravilha, então, pessoal, olha só, a aula de hoje foi rapidinho. Eu não vou entrar já começar a programar, porque eu acho que a gente precisa de um tempinho para conseguir assimilar bem esses conceitos. Tudo bem? Porque é novo, dá um pouquinho de medo, né, por ser novo, mas não precisa, que a gente vai tranquilinho, vai calminho e sem problemas. Só lembrando vocês, até domingo, que é dia 6 de setembro, a entrega do exercício que é em grupo, que é o exercício da papelaria da dona Ana, tudo bem? Que é da última aula. Então, por favor, façam o exercício, entreguem o exercício, e pode ser uma entrega só por grupo. Não precisa todo mundo fazer submissão. Tudo bem? O Gabriel... Você perguntou alguma coisa, Gabriel? Acho que eu perdi sua pergunta. Ah, não ouviu? Perdão. Gabriel, o exercício da papelaria da dona Ana foi postergado para entrega até o dia 6. Tá bem? Maravilha. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Todo mundo quietinho hoje. Tá todo mundo ficando cansado já, né? Daqui a pouco a gente já vai ter recesso, pessoal.
Força na peruca, que tá acabando. Vocês estão quietinhos, então eu vou me despedir de vocês. Gel, obrigado sempre pela parceria, pela ajuda de sempre. E, de novo, coloco à disposição. Qualquer problema pode me falar. Obrigada a você, professora. Foi ótimo, ótimo. Ai, que bom. Muito obrigada. Foi um prazer. Eu agradeço, sempre meu. Foi um prazer, obrigada. Prova, Gabriel. Eu preciso discutir isso com o professor Rafael. Mas na semana que vem a gente já traz um retorno para vocês, porque nesse primeiro mês a gente nem podia mesmo, né, aplicar nenhuma atividade avaliativa. Mas a gente vai conversar e traz para vocês. Semana que vem, sem falta, eu já trago isso para vocês. Tá bem? Pessoal, então, um beijo. Se cuidem, continuem se cuidando, porque infelizmente estamos no meio de uma pandemia ainda, não acabou, infelizmente, novamente, né? Mas com força e fé, que tudo isso vai acabar e logo, logo nós estaremos juntos em sala de aula, tendo contato, né? Não só pela tela do computador. Precisando de qualquer coisa, me avisem, a gente vai agendando conforme a necessidade de vocês e não se esqueçam da entrega do exercício, até domingo. Tá bem? Uma submissão por grupo. Um beijo para vocês, bom restinho de semana e a gente se vê na quarta-feira que vem, se Deus quiser. Obrigada, professor. Um abraço. Abraço, Gel. Boa semana. Você também.